Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Paula Xavier, professora de português e de redação do FX Concurso, a sua professora particular, isso mesmo. Nós estamos aqui então para continuarmos com a nossa série de aulas sobre redação, tá? E como nós temos visto anteriormente, eu tenho ido bem lentamente, de forma bem detalhada, para que vocês consigam, assim, aprender tudo, talvez, que vocês não aprenderam até hoje, tá? Então, eu sempre parto do princípio de que meu aluno não sabe nada, eu ensino tudo a ele. Porque se eu penso que ele não sabe nada, eu tenho que ensinar para ele o quê? Tudo, não é isso? Tudo. Então, sempre que eu disser alguma coisa aqui e vocês não entenderem, podem deixar a pergunta aí no chat, depois o pessoal me passa, eu respondo, posso até gravar depois uma aula apenas com essas dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas o que eu tenho tentado fazer aqui? Eu tenho tentado ir bem lentamente, de forma bem detalhada, mostrando o passo a passo de tudo que eu tenho ensinado para que vocês consigam depois colocar em prática. Eu quero deixar um alerta para vocês do seguinte: mesmo que você consiga assistir e você veja, na verdade, que você está aprendendo, não, eu estou entendendo, estou conseguindo pegar, mas se você não colocar em prática escrevendo, tá? É um alerta que eu estou te fazendo agora. Você vai ficar com a falsa sensação de que está aprendendo. É isso mesmo, é a falsa aprendizagem. Porque redação não é uma matéria teórica, redação é uma matéria prática. A teoria é importante? Muito. A teoria é muito importante, porque sem ela você não consegue praticar. Mas veja, sem ela você não consegue praticar. Então, por que que eu estou indo bem devagar? Por que que eu estou mostrando assim detalhes que talvez ninguém nunca te ensinou? Por que que eu estou mostrando passo a passo de como escrever cada linha, cada período de sua redação? Por quê? Para que na hora que você for praticar o seu conhecimento, você consiga. Vamos lá, vou começar então pelo primeiro período, que é o período da contextualização. Como é que a professora ensinou? Vamos lá. Aí você vai lá, assiste a aula, assiste de novo, não assista uma vez só, não, assista de novo e vai lá, assistiu, entendeu? Entendi. Então vai lá e começa a fazer o seu primeiro período. Escolha um dos temas que eu já dei ou algum outro que você tenha interesse e comece fazendo ali a contextualização. Fez? Conseguiu? Um período, dois períodos, não importa. Você que escolhe, tá? Eu dei a opção de contextualização com dois períodos ou com um período só. Não tem problema. O negócio é você escrever. Conseguiu fazer a contextualização? Vá lá, assista a aula do paralelo. Eu ensinei na aula passada, inclusive, como iniciar cada período. Eu falei para vocês da importância da coesão, acerca da importância dos conectivos, que são o cimento do texto, que liga os tijolos, ligam as ideias. E eu mostrei para vocês como iniciar, inclusive, cada período, como iniciar o paralelo, se ele for semelhante à contextualização, como iniciar um paralelo se ele trouxer uma ideia oposta à contextualização. Quem assistiu a aula sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, assista, porque senão você vai estar voando aí se perguntando o que que é isso? O que que é contextualização? O que que é paralelo? Você está aí doido, né? É só voltar lá e assistir, que você vai saber, tá? Sobre o que eu estou falando. E por último, a tese. Dei para vocês, inclusive, dois modelos prontos de tese e ensinei como utilizá-los na aula anterior e expliquei também como iniciar o período da tese. Expliquei que a tese, ele é o último período da introdução e ele é um período conclusivo, como outros que nós veremos mais adiante, tá? Reforcei a ideia para que vocês entendam que conclusão é sim o último parágrafo da redação, só que cada parágrafo que você faz é interessante que você conclua a ideia. Então, para cada parágrafo, vai ter uma mini conclusão que vai se encontrar onde? No último período de cada parágrafo. E qual é o último período da introdução? A tese. Portanto, olha só, portanto, é um conectivo de conclusão. Na tese, quando você for iniciar a tese, você irá começar com o conectivo de
conclusão. Pode começar, inclusive, com portanto. Tudo bem, gente? Então, sejam bem-vindos aí, vocês que estão agora ao vivo. Seja muito bem-vindo também vocês que estão assistindo a essa aula gravada. Espero que, mais uma vez, eu consiga transmitir para você um conhecimento simples, simples e rápido, tá? Simples e rápido e eficaz. Porque não adianta também ser simples, rápido e não ser eficaz. Eu quero que você, ao terminar de assistir essa aula, eu quero que mais um degrau dessa escada você caminhe. Eu quero que você pense, nossa, deu certo, eu consegui aprender, agora eu vou praticar, porque a professora Paula disse que se eu não praticar, é um falso entendimento. Eu preciso entender e praticar para ver se realmente eu entendi, como eu acho que entendi. Hoje, então, nós veremos algo que vocês adoram, né? Meus alunos, inclusive, também adoram. Quando eu digo meus alunos, é do curso particular, né? Tem essas aulas gratuitas aqui que podem ter certeza que é a mesma que eu ensino para eles, só que sempre lá no particular a gente acaba ensinando algumas coisinhas a mais, alguns detalhes, que aqui às vezes não dá tempo, mas eu tento ensinar assim o máximo que eu posso para vocês. Mas essa parte aqui das introduções, dos modelos Coringa, é a Coringa, tá? No singular, né? Coringas não, Coringa. É a parte que vocês mais gostam, né, gente? Porque vocês adoram mastigado, vocês adoram coisas prontas. Eu não sei porque todo aluno é igual, né? Todo aluno é igual. Deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui antes que ele me atrapalhe de novo, igual semana passada. Adoro, nunca vi um povo para gostar de coisa pronta igual vocês. Então, semana passada eu dei a tese pronta, dei modelo de tese pronta. E hoje eu vou dar a introdução Coringa. O que significa isso? As introduções Coringa, elas é um parágrafo pronto, é o parágrafo da introdução pronto, sim, seguindo todas as normas, todas as regras que eu já ensinei. É eu mesma colocando em prática o que eu ensinei para vocês, tá? E por que Coringa, professora? Porque vamos dizer assim, é um parágrafo que de fato você vai conseguir encaixar em praticamente, eu digo praticamente porque eu falo para o meu aluno o seguinte: nunca coloque todos, sempre, todo mundo nas redações, porque você não fez pesquisa nenhuma para você poder afirmar que todo mundo, né, a população inteira, sempre, essas palavras, nunca, essas palavras totalitárias são muito perigosas, porque você não fez nenhuma pesquisa para, de fato, saber se é todo mundo, se é sempre ou se é nunca. Então, evitem essas palavras na redação, tá? Vou gravar até uma dica sobre isso depois. Evitem, nada de a população. Não, colocam uma parcela, parte, uma grande maioria, tá? E nunca todo mundo. Você não sabe se é todo mundo. Então, quando eu falo que essas introduções coringa, elas vão abranger praticamente todo o tema, eu estou aplicando o que eu acabei de falar. Por que eu não falo que abrange todo o tema? Porque eu não fiz nenhuma pesquisa para saber se eu consigo encaixar em todos os temas que aparecerem na face da Terra. Mas essas introduções, até hoje, os alunos que escolhem uma, né? Porque geralmente você vai se apaixonar por uma e vai falar assim, eu quero começar sempre com essa. E aí o aluno sempre começa com a mesma introdução em todos os temas que aparecem para ele. Seja os meus temas, seja os temas que vocês aí em casa escolhem para fazer, para treinar, e aí você gostou de alguma dessas introduções? Então escolha uma e sempre que você for escrever uma redação, comece utilizando ela, para que você se acostume, você vai acabar decorando e decora mesmo, é sério, eu de tanto ensinar já decorei. Eu vou ensinar hoje 2. Eu tenho aí 4. Estou indo para a 5ª agora, porque não é fácil fazer uma introdução coringa, não é. Então, eu estou indo para a 5ª ou para a 6ª agora, introdução coringa. Hoje eu vou ensinar para vocês 2. Mais para frente eu posso ensinar mais 1 ou mais 2, não tem problema, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai vendo e fala, gostei mais dessa, gostei mais da primeira, não, gostei mais da segunda. Não gostou? Não importa de qual. Não gostou de nenhuma? Não use. Por quê? Tudo que você precisa para fazer a sua introdução, você já tem, que eu já te ensinei. Mas quer uma prontinha? Quer uma, né, mais facilzinha? Não quer pensar muito? Tá com essa preguiça aí? Ou o concurso tá
para amanhã, e você não tem muito tempo, pega uma e treina só com ela. Treine só com ela, tá? E aí você vai se acostumando, você vai conseguindo encaixar qualquer tema nela, você se acostuma com as palavras, e aquilo no dia do concurso, ou no dia do Enem, você já está com ela na ponta, não da língua, mas na ponta do lápis. Mas vamos lá, então. Deixa eu só confirmar se essa... Achei que não estava gravando, vamos lá. Então, vamos começar com a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, ela é uma carta na manga sempre. Inclusive, se você não utilizar essa introdução coringa da Constituição Federal, depois você pode usar a Constituição Federal no desenvolvimento. Porque nos desenvolvimentos você também vai precisar de repertório. E a Constituição Federal ela é uma carta na manga. Porque se você não a utiliza na introdução, você pode utilizá-la no desenvolvimento. Mas aí isso é coisa para as próximas aulas, não falaremos de desenvolvimento hoje, tá? Mas já fica a dica. Não quer usar a introdução da Constituição? Quer usar a próxima que eu vou ensinar? Ok, mas a Constituição continua sendo uma carta na manga para você utilizar lá na frente, depois no seu texto. Por quê, professora? Vamos lá. Antes de eu começar, vamos entender o que é a Constituição Federal, talvez você nem saiba. Ela é a lei maior, ela é a lei suprema do nosso país. Ela é um caderninho, tá? Ela é um livrinho, na verdade, não é esse aqui, não. Mas ela é um livrinho escrito Constituição Federal de 1988, também chamado de Carta Magna, tá? Também chamada de Constituição Cidadã, também chamada de Constituição Brasileira. Constituição são leis. Então, nesse livrinho aí, vamos dizer assim, está o nosso objetivo, que eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: as leis a gente já tem, só faltam agora cumprir. Estão entendendo a ideia? As leis a gente já tem, as garantias a gente já tem. Nós, como brasileiros, temos direito a tudo. A Constituição é uma coisa linda, é quase o céu na terra, só que no papel, porque na prática, nada. Né? Então, no papel, nós temos direito à educação de qualidade, nós temos direito a uma saúde de qualidade, nós temos direito a uma liberdade de expressão, que hoje já a gente nem sabe se a gente pode, né, ter mais, a gente tem direito a uma cultura, a um lazer, a inviolabilidade do lar. É muita lei, é muito direito que a gente tem. Coisa boa, coisa boa. Direito ao voto, direito à participação política, direito à igualdade de gênero, direito, meu Deus, não acaba, essa grossura. É muita lei. E obrigações também, tá? Nós temos direitos e deveres. Só que, por que que eu utilizo a Constituição Federal na redação? Por que que ela é uma carta na manga? Porque o tema, ele sempre vai trazer algum problema. Basicamente, todo tema ele traz um problema de ordem social na maioria das vezes. E esses problemas de ordem social, uma mobilidade urbana ruim, uma falta de segurança nas escolas, fome nas escolas, né? Falta de merenda, a corrupção, alguma coisa, tá? Sempre vai ser uma lei quebrada. É sempre um direito que a gente tem e que estará sendo quebrado. Percebe? Então, assim, você sempre vai poder começar falando o quê? Que o direito existe, só que está faltando a aplicação desse direito, tá? Por isso que é muito fácil usar a Constituição, tanto na introdução, como também nos desenvolvimentos. Por quê? Porque você sempre pode trazer a lei, ó, a lei diz que é assim, assim, assado. Mas, tá? No entanto, isso não tem acontecido. E aí eu vou ensinar para vocês como colocar isso de uma forma bonita no papel. Então, vamos lá. Olha só, imagina se o tema estiver ligado a alguma coisa relacionada à educação, qualquer coisa, tá? Então, o tema geral, o assunto geral é educação. Talvez ele queira colocar alguma questão da educação infantil, ou a segurança na educação, ou a falta de segurança, ou o novo ensino médio, sei lá o que, alguma coisa relacionada à educação, tá? Como que você poderia começar? Vamos lá. Por que está colorido? Porque essa parte de
cor de ouro aqui, né, amarelinha, ela será sempre o quê? Você que já estudou, você já sabe. Ela será a contextualização. Eu não vou explicar de novo para ela não ficar muito grande, porque eu já expliquei o que é contextualização, tá bom? É só voltar e assistir de novo. Essa parte de azul aqui, ela será o paralelo, sempre, né? Seguindo a ordem aí do que eu ensinei. Paralelo. Aqui o paralelo. E essa parte de azul aqui, ela é a tese. Então, só recapitulando o que eu já ensinei, a contextualização, ela fala de alguma coisa, no caso aqui nós falaremos sobre o quê? Sobre a Constituição brasileira. O paralelo, se ele é de oposição, ou seja, se a realidade brasileira estiver caminhando de forma contrária ao que foi dito anteriormente na contextualização, nós vamos iniciar com o conectivo de oposição. Tá aqui o conectivo, ó. Você que assistiu a aula passada, você viu que uma das opções que eu dei foi essa aqui, ó, no entanto, certo? Então, aqui você tem um conectivo de oposição, por quê? Porque eu vou mostrar que a realidade brasileira, ela está indo contrária, está caminhando de forma contrária ao que reza, ao que prega a Constituição. E depois aqui, nesse azulzinho escuro, nós temos também um outro conectivo introduzindo a tese, que eu também ensinei na aula passada, tá? Que é um conectivo de conclusão, porque a tese, ela é uma mini conclusão da sua introdução. Então, tá aí, ó, a aplicação de tudo que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores, certo? Agora vamos ler. Vamos ler. Promulgada significa criada, tá? Foi colocada como lei. Em 1988, a Constituição brasileira, com letra maiúscula, garante a todos o direito igualitário a uma educação de qualidade. Por que que isso aqui está em vermelho, professora? Porque isso aqui vai ser a lei que estará ligada ao tema que foi dado. Então, se o tema que foi dado foi sobre educação, então aqui você vai colocar o quê? O tema relacionado, o direito relacionado ao tema. Uma educação de qualidade. Professor, mas como que eu vou saber quais são os direitos que a Constituição me garante? Na próxima aula, eu vou gravar sobre isso, tá? Eu vou mostrar para vocês os temas não. Eu vou mostrar para vocês os direitos, alguns direitos que a Constituição nos garante. E aí você vai ver a infinidade de tema que pode cair e você não irá se desesperar, por quê? Porque você já tem tudo na mão. Porque você pode, por exemplo, usar a Constituição Federal para iniciar a sua redação e você sabe que muito dificilmente você não irá conseguir encaixar alguma coisa, porque ela garante tudo. Ela garante tudo. Ela garante tudo que a gente não tem, vamos dizer assim. Então, continuando. Promulgada em 88, a Constituição garante a todos o direito igualitário a uma educação de qualidade. No entanto, fora do contexto jurídico, né, fora das leis, a realidade, olha só, eu falei que o paralelo é o quê? Falar da realidade. No entanto, a realidade o quê? Afasta-se do regimento descrito. Qual é o regimento? É a lei que foi descrita, que é uma educação de qualidade. Então, a realidade afasta-se do regimento descrito, uma vez que, agora eu tenho que explicar, não adianta só você falar que se afasta e você não falar por quê, tá? Então, por que que ela se afasta? Olha só. Uma vez que, ao se analisar o cenário nacional, nota-se a não ratificação. O que que é ratificação? Nota-se a não confirmação, tá? Do benefício, qual benefício? Esse aqui, ó, do benefício citado, já que muitos indivíduos encontram-se distantes desse preceito constitucional. O que que é preceito? A lei que você citou aqui, que a gente tinha direito. Percebeu como que tudo volta para o tema? Tudo volta para o tema. O paralelo está pronto. Aí você termina. Nesse sentido, face relevante ou face imprescindível, tá? O que você quiser. A análise de algumas questões aqui, ó,
Não coloca essa vírgula aqui, não. Algumas questões, e aí você vai escrever assim, algumas questões relacionadas, e aí você vai colocar ao, e aqui você vai repetir o tema, ao tema. Tá bom? Aqui você vai colocar o tema. E aí depois você vai colocar uma vírgula e vai escrever a saber. Esse a saber aqui, ele é um conectivo de antecipação. Então, você disse aqui que nós precisamos, que nós iremos analisar algumas questões, né, relacionadas a esse tema. Aí você está aqui colocando a saber, é como se você estivesse falando, ó, as questões que nós vamos analisar são estas, 2 pontos. Usa os 2 pontos, tá? Porque é muito bom a variedade de pontuação no seu texto. E aí você vai colocar aqui assunto 1 e assunto 2. Tudo bem? Aqui eu coloquei a falta de investimento governamental e as diferenças socioeconômicas, certo? Aí, o que vai acontecer? Nós já aprendemos. Esse assunto 1 aqui, a falta de investimento governamental, esse assunto 1, ele será o tema do D1. E as diferenças socioeconômicas, que é o assunto 2, será o tema do meu desenvolvimento 2. E lá na conclusão, nós iremos propor algumas soluções para diminuir essa falta de investimento, né? Para que isso melhore e para que as diferenças socioeconômicas elas também sejam aí minimizadas. É isso. Isso é a sua redação, tá bom? Então, olha só, tá aqui, ó. Essa é a introdução coringa. Aqui eu fiz uma leve mudança, que eu comecei com a Constituição Brasileira, e aqui, só para variar, aumentar mais ainda o uso da pontuação, aqui você vai colocar entre travessões, tá vendo? Esse travessão aqui, o que está aqui dentro dos travessões é uma informação adicional sobre a Constituição. E é muito bom você trazer informações adicionais, por quê? Porque te obriga a usar ou as vírgulas, tá? Ou os travessões. Poderia ser o parênteses? Poderia, mas eu particularmente não gosto, acho feio parênteses, tá? Parênteses eu gosto mais para ano ou para sigla. Para informação adicional, eu gosto mesmo é de travessão, porque a gente quase não usa. E como eu disse, é bom você variar os sinais de pontuação, tá? E isso, para o Enem, é muito importante, inclusive, porque uma das competências do Enem, a competência 1, ela exige do candidato o uso de inversões sintáticas, de complexidade sintática, que é justamente o uso de informações adicionais, o uso bem colocado da vírgula, de travessão, tá bom? Então, use isso aí. Já está no modelo, é só usar. Inclusive, atente-se para as vírgulas do modelo, tá? Se eu já te dei o texto escrito, é só você copiar exatamente igual e, inclusive, as vírgulas. Então, esse é o modelo. A Constituição Brasileira, promulgada em 88, assegura, olha só, vírgula, de forma igualitária, vírgula. Ou, aqui você vai colocar o direito, tá? Qual direito? Depende do que o tema estiver pedindo. A todos os cidadãos. No entanto, fora do contexto jurídico, a realidade afasta-se do regimento descrito, uma vez que, ao se analisar o cenário nacional, nota-se a não ratificação do benefício citado, já que muitos indivíduos encontram-se distantes dos preceitos constitucionais, tá? Ou desses, que é melhor ainda. Desse, na verdade, nem é bom colocar no plural, desse preceito constitucional, porque aí você está falando justamente desse preceito aqui, tá? Nesse sentido, faz-se necessária a análise de algumas questões, nós já combinamos que você vai colocar aqui, de algumas questões relacionadas ao, e aqui você vai colocar o tema que aparecer lá no edital. No edital não, na hora da prova, viu? A saber, 2 pontos, assunto 1, assunto 2. E aí você vai escolher sobre o que você vai falar, tá bom? Aplicando isso, ó, tema, saúde. A Constituição Brasileira, promulgada em 88, assegura de forma igualitária o direito à saúde de qualidade a todos os cidadãos. Então, se o tema estiver relacionado à saúde, tá aí, tá?
No entanto, aqui é a mesma coisa, fora do contexto jurídico, a mesma coisa. E a tese também é a mesma coisa, viu? Assunto 1 e assunto 2. E aí você pode repetir esses assuntos aqui, ou você pode escolher outros que sejam melhores para você falar. Se o tema estiver relacionado à segurança pública, a Constituição Brasileira, promulgada em 88, assegura a todos os cidadãos o direito a quê? A segurança e a preservação da vida. Poderia ter colocado só segurança, ou dependendo do tema, apenas a preservação da vida, ou se você quiser os dois também, tá? No entanto, fora do contexto jurídico, a realidade afasta-se do regimento descrito, uma vez que, ao se analisar o cenário nacional, nota-se ou observa-se a não ratificação do benefício citado, já que muitos indivíduos encontram-se distantes desse preceito constitucional. Aqui já está no singular, tá vendo? Nesse sentido, torna-se imprescindível a análise de algumas questões relacionadas ao tema, ou relacionados a essa temática, caso você já tenha falado o tema, mas muito difícil você já ter falado, né? Seguindo essa introdução aqui, é muito difícil você já ter comentado o tema. Então, algumas questões relacionadas, já falei, né? A essa, aí você vai colocar o tema, ao tema. A saber, a falta de investimento governamental e as diferenças socioeconômicas ou quaisquer outros assuntos que você preferir, tá? Aqui tem uma outra alteração dessa mesma introdução, mas escrita de uma maneira diferente, que você talvez possa gostar mais dessa do que da outra. É só o início que é diferente, ó. A Constituição Federal de 88, travessão, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, fecha travessão. Prevê ou reza que, tá? Ou prevê, e aqui você vai colocar o quê? Prevê o quê? O direito, tá? No entanto, fora do contexto jurídico, a mesma coisa. A realidade afasta do regimento descrito e por aí vai. Olha a aplicação disso, ó. Se o tema estiver relacionado ao sistema penitenciário. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, prevê o respeito à integridade física e moral de seus detentos, porque lá também prevê. No entanto, fora desse contexto jurídico, fora desse contexto, né, porque nós já usamos jurídico aqui, aí não repetir. Fora desse contexto, a realidade afasta-se do regimento descrito, uma vez que, ao se analisar o cenário nacional, nota-se a não ratificação do benefício citado, já que muitos desses indivíduos encontram-se distantes desse preceito constitucional. Nesse sentido, torna-se imprescindível a análise de algumas questões relacionadas ao tema, a saber, a superlotação carcerária e a falta de projetos de ressocialização. Aqui é assunto 1, aqui é assunto 2. Tá bom? Nós iríamos agora para a próxima introdução coringa, mas como o tempo da aula já se esgotou, nós vamos parar por aqui, tá? Então, você vai fazer o quê? Aplique essa introdução nas próximas redações que você for fazer, e na próxima, né, semana, nós vamos aprender aqui sobre a introdução coringa relacionada ao tema da utopia, viu? E aí você vai fazer e vai aprender também mais essa opção para facilitar a sua vida. E eu espero muito ter podido ajudar você hoje. Espero que você tenha entendido. Caso não, deixe aí nos comentários, depois eu vou dar uma lidinha com calma e posso até gravar alguma aula relacionada às dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se sim, aproveita e curte o vídeo, que a gente faz com muito carinho. Compartilha também com quem você sabe que precisa. Um beijo, até a próxima.